like a Hellcat. Uma aula para falar sobre ângulo, tá? Então o ângulo você precisa ter inicialmente algumas noções. Então a primeira noção é essa daqui, ó. O que são isso? São pontos, né? Então nós temos os pontos, todos os pontos, observe que eles sempre são representados por letras maiúsculas. Temos os segmentos, marquei aqui esses dois segmentos, por exemplo. Então aqui, ó, temos o início e o fim, início e fim. Então o segmento, nós temos o início em um ponto e o fim em algum outro ponto. Temos também as semi-retas, marquei aqui, ó, essa semi-reta que começa em I e passa por cá e vai até o infinito. Temos também essa outra semi-reta aqui, ó, começa em E, passa por J e vai até o infinito. Então observe que as semi-retas, elas possuem início e não possuem fim. E temos também, para finalizar, a reta, tá? Então observe que essa reta que eu cliquei aqui, construir, ela não tem início nem tem fim. Então você não consegue determinar, porque ou você vai procurar algum ponto de partida, e se você observar, ela não tem ponto de partida. Você não sabe se ela começa à esquerda do C ou à direita do D, mesmo que tenham aqui os pontos D e o ponto C, tá? Então não tem aqui início e fim. Então está a diferença. Segmento tem início e fim, semi-reta tem um início e não tem um fim, e a reta ela não tem nem início nem fim, ela é infinita. Partindo desse conceito, o próximo passo é aprender o que é um ângulo. Então um ângulo é a abertura formada entre duas semi-retas de mesma origem. Esse ângulo ele pode ser formado por duas semi-retas, ele pode ser formado por dois segmentos de reta ou até mesmo entre duas retas, portanto que elas sejam concorrentes. O que são concorrentes? São retas que passam aqui em um mesmo ponto. Deixa eu marcar aqui um ponto, vou marcar 3 pontos, tá? Então vou passar uma reta aqui, ó, passando por C e A, e outra por A e B. Então pode ser assim, dessa forma, as retas que eu estou falando, concorrentes, elas tocam em um ponto. Então, para falar do ângulo, mais uma vez, eu vou marcar aqui um ponto em uma circunferência. Observe que aqui, ó, o ponto ele está no centro do círculo e esse ponto B ele está na circunferência. Como assim círculo e circunferência? Círculo é a região interna da circunferência, e a circunferência é o que? Essa linha curva aqui, ó, tá fechada. Então a circunferência é a linha e círculo é a região interna. Observe que eu tenho o ponto A, mais uma vez citando, que está no centro do círculo, ponto B na circunferência. Eu vou marcar outro ponto aqui, ponto C, e vou construir o ângulo, tá? Então eu vou construir o ângulo ABC. Observe que apareceu uma medida, né, de 17,11 graus. Para ficar melhor a visualização, eu vou formar aqui os segmentos, tá? Então temos o segmento AB e temos o segmento AC. Esse ângulo de abertura aqui, ó, observem que ângulo é a abertura formada entre duas semi-retas aí que possuem a mesma origem. No caso, a origem desses dois segmentos é justamente o ponto A. Por que eu utilizei a circunferência? Porque ela é uma figura geométrica que vocês vão ver muitas vezes no decorrer das aulas, tá? E para efetuar medidas, nós temos na prática o que nós chamamos de transferidor. E se você observar o transferidor, nós temos ele somente metade dessa figura e temos ele a figura inteira, tá? O transferidor ele geralmente tem 360 graus. Por quê? Porque essa circunferência ela foi dividida em 360 partes iguais, em que cada partezinha foi denominada de grau, utilizada a medida de grau. Esse ângulo daqui eu vou mexer nele, vou deixar ele customizado, vou deixar ele aqui numa cor azul.
Então dá para você visualizar melhor ele, tá? Então, além de falar sobre o ângulo, mais uma vez, que é a abertura formada entre duas semi-retas de mesma origem, nós temos alguns ângulos que vocês precisam também ter uma noção, que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180, que é o ângulo que nós chamamos de ângulo raso ou meia volta, e o ângulo inteiro, que é o de 360 graus, que é a volta inteira, tá? Que é o que da questão, para que você possa realmente perceber que esse círculo, essa circunferência foi dividida aqui em 360 partes iguais. Então eu vou botar para girar aqui, vou diminuir a velocidade, tá? Então chegando aqui, ó, observe que ele já rodou, chegou em 84,64, né? Vamos chegar no 90. Pronto, deu uma paradinha aqui, passou um pouquinho, mas vamos lá. Então esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Geralmente você vai ver uma reta na horizontal, um segmento, vou construir aqui, tá? Você vai ver geralmente um segmento na horizontal e um segmento na vertical, tá? Esse ângulo formado entre eles é o ângulo que nós chamamos de 90 graus. São ângulos que estão em todos os dias aí na sua vida. Observe mesmo na tela que se você chegar aqui no cantinho onde tem esse X, nós temos aqui esse ângulo de 90 graus. Se você olhar para a porta, você vê ângulos de 90 graus. Olhar para o quadro da sala de aula, você vê ângulos de 90 graus. É o que nós chamamos de ângulo reto. Temos também, vamos continuar aqui a rodar. Marquei ponto novamente, mas não tem problema, deixa eu terminar que eu apago. Então ó, 140 e pouco, 160 agora, então vai chegar no 170, vou dar uma paradinha para chegar no 180. Pronto, 180, tá? Então observe aqui, ó, que esse ângulo de 180, os dois segmentos aqui agora estão alinhados, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, o ângulo azul ficou maior, ele tem um ângulo de 180 graus. E o ângulo de 180 graus é o que chamamos de ângulo raso. Como é na prática? Na prática geralmente vocês vão ver assim, um segmento, fiz esse segmento aqui, ó, GH, e outro segmento, no caso aqui, ó, o HI, tá? Esse ângulo daqui, de abertura entre os dois, é justamente o que nós chamamos de ângulo raso, ou ângulo de 180 graus. Não sei se ele tem realmente aqui 180, vamos verificar. 180 aqui, ó, tá vendo? Certinho, ângulo raso. Esse aqui, o ângulo é de F, não sei se tem 90 certinho, mas aí é a tentativa, quase 90 graus. Então ângulo reto, ângulo raso. E o próximo ângulo que eu preciso que vocês visualizem é justamente o ângulo de 360 graus. Observe que ele vai dar praticamente a volta inteira. Então o ângulo de 360 graus é um ângulo que ele lhe dá direito aí a dar uma volta inteira, saindo do ponto B e voltando ali para o ponto B novamente, que é onde tudo começa, tá? Então observe, 320 e pouco, 330, 340, vou ir parando aqui, ó, para você visualizar, vou chegar bem perto. 357, 58, pronto. Vou deixar no 59 porque quando chegar aqui no B ele vai zerar. Então esse ângulo aqui, ó, que é uma volta inteira, é o ângulo chamado ângulo de volta inteira, o ângulo de 360 graus, conhecido na prática, tá? Um ângulo de uma volta. Então, o que é que você tem de fato? Você tem dois segmentos, tá? Você tem um segmento aqui e o outro segmento está praticamente em cima, tá? É justamente esse ângulo aqui, ó, que nós temos inteiro aqui, ó, que nesse pontinho K ele vai estar aqui 360 ou 0. Por quê? Porque começa no K, ele dá aquela volta inteira
e para no K. Você deu uma volta 360. Como você não vai continuar 361, 362, para não perder tempo contando, você conta uma volta e zera, começa de novo. Outra volta e zera, começa de novo. Então no final, por exemplo, se você deu 10 voltas, você sabe que uma volta é 360, é só multiplicar por 10. Tá? Então a base é essa aí. Espero que tenha ajudado aí inicialmente para você que está aprendendo o que é um ângulo e que está conhecendo agora o que é um ângulo reto, um ângulo raso e um ângulo de 360 graus.